Aí, muito bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí a mais uma atração da Arena Podcasts, da Arena Podcast aqui na Campus Party. Lembrando aí de fazer a sua doação para os Médicos Sem Fronteiras e agradecimento aí a Campus Party e também a ABPOD pelo espaço aqui. E qual que é o nosso objetivo hoje, né? Qual que é a nossa missão aqui? Trazer um pouco das regionalidades, né, algumas das particularidades que estão acontecendo nos estados, né, nos encontros de podcasters de cada estado. E para isso, eu gostaria de apresentar cada um de vocês, na verdade, vou deixar que cada um se apresente aqui, dizendo o que tem feito e como que foi, né, de onde que é. Por favor, começa aí, vamos começar na ordem aí. Tiago Trabuco, fica à vontade, se apresenta aí para a galera. Boa noite, galera. Todo mundo que está ouvindo aí, pessoal que já está me mandando um abraço ali. Desculpa, estamos ouvindo. Estamos ouvindo? Ótimo. Eu sou o Thiago Trabuco, sou representante aqui do Paraná. Aqui a gente criou o Ouvindo Capivaras, evento que já está no... Esse ano seria o 4º ano, né? Infelizmente, por conta da pandemia, não está rolando. Mas estamos aí trabalhando para fazer de forma digital e fazer sequência para os eventos. Quer passar? Bom, deixa aí também a palavra, Paulo Júnior. Vai lá, passar a palavra de Paulo Júnior, que é lá do Encontro Assuntar, né, Paulo? Exatamente, gente. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Massa. Beleza. Pois é, eu represento aqui uma galera, para usar aqui um termo nosso, que voluntariamente se organizou ano passado para realizar a primeira edição do Assuntar, né, uma experiência de maratona mesmo, para a gente poder fazer uma reflexão sobre a produção do podcast aqui no Pará. Também estamos nessa discussão aí, Thiago, como vai acontecer esse ano, que eu acho que é uma discussão de todos nós, né, como é que a gente vai transformar essa experiência numa experiência digital, mas pelo menos a gente teve a chance de mobilizar o pessoal no ano passado para conseguir, né, dar continuidade à discussão sobre produção, sobre mercado, sobre oportunidades para quem produz, quem ouve, quem gosta de podcast aqui no estado. Ótimo. Show de bola. Priscila? Boa noite, gente. Prazer estar conversando com todos vocês. Eu sou Priscila Armani, sou uma das representantes do Comitê de Organização do iPod, que é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que está na sua 5ª edição. E estou muito feliz de estar participando aqui hoje dessa conversa. Beleza. Léo Mogli, tá apanhando ali da câmera. Como é que tá, Mel? Fala aí. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Muito bem. Tá. Eu sou o Mogli do Essa Parada lá no Rio de Janeiro, Encontro Carioca de Podcasts. A gente teve o primeiro evento esse ano, quer dizer, esse ano não, ano passado. Esse ano a gente estava com uma programação, mas devido à pandemia, a gente deu uma suspendida no momento. E a gente tem até aqui, eu vou mais para frente fazer até uma revelação sobre o que a gente está pensando em fazer para esse evento. Muito bom. Show de bola. Bom, peraí, minha câmera deu uma travadinha, mas estamos juntos aí. Eu sou Renan Alves, @Recirila aí nas redes sociais, e represento aqui a Podosfera Capixaba, né, aqui no Espírito Santo, e desde 2017 a gente tem reunido e procurado encontrar produtores capixabas para dividir esse espaço, dividir conhecimento, dividir conteúdo, e de lá para cá nós temos nos reunido todos os meses, praticamente quase todos os meses, para falar e compartilhar conhecimento, né? Então, eu queria já iniciar essa conversa entre a gente aqui, e eu vou passar primeiramente a palavra para a Priscila, para ela trazer para a gente, e aí o que acontece? Eu vou levando uma ordem aqui dos eventos que eu sei, que eu soube, né, que foi acontecendo em ordem, né? E aí primeiro veio a Priscila, e depois veio o Ouvindo Capivaras e o Assuntar, e logo depois o pessoal do Rio. Então, Priscila, diz pra gente aqui como que começou, né? Como de fato começou os encontros lá em Minas.
Então, essa edição seria a nossa 5ª edição do iPod. Mineiros, vocês sabem, né? A gente gosta de reunir, tomar um café, comer um pão de queijo. E a gente tinha um grupo de conversas, de discussão no Telegram sobre produção de podcast aqui em Minas, que começou pequeno, com algumas pessoas só. E a gente conversava e ficava pensando assim, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente nunca trocou uma ideia olho no olho. Então, a gente decidiu criar, né, o encontro presencial. Foi o primeiro iPod, acho que deviam ter umas 8 pessoas, a maior parte éramos produtores, e foi um encontro mesmo para poder falar o que é que a gente estava fazendo, assim. Cada um apresentou seu podcast, fez uma apresentação pequena e tal, e foi interessante, porque aí a gente começou a articular como que a gente gostaria que fosse um encontro mais elaborado, assim, o que a gente gostaria de agregar. E interessante que isso foi... Hoje a gente fala de podcast, todo mundo sabe o que é, né? Porque a Globo entrou no cenário, mas na época ninguém sabia o que era, né? Esse bicho de podcast. E a gente, de cara, já pensou que a gente queria um evento muito democrático, horizontal, e com a participação da nossa comunidade mineira o máximo possível, assim. Minas Gerais é um estado muito grande, a gente tem 853 municípios, e a gente só pensava no potencial grande que a gente poderia ter, né, de mais gente produzindo e produzindo com qualidade. Então, a gente começou a conversar. Inicialmente, fizemos uma parceria com o SESC aqui de Minas e fizemos a nossa primeira grande edição com a presença de produtores de outras cidades. Em que ano que foi isso? Isso foi em 2018, se eu não me engano. E aí, assim, o mais legal foi que, tipo assim, até o Mogli do Rio participou de uma das mesas de discussão. A gente falou sobre questões técnicas do podcast, questões de representatividade também do podcast, que para a gente é uma mídia muito plural e que a gente quer que abarque o maior número de pessoas. E aí, ano passado, a gente fez uma edição em parceria com a PUC Minas, e já expandimos um pouco mais o evento. O Mogli estava lá, o Renan estava lá, e foi muito bacana, porque a gente pôde falar de vários aspectos do podcast, falar de questão de monetização. A gente avançou um pouco mais no que a gente já estava conversando. E para essa 5ª edição esse ano, a gente tinha planejado um evento muito grande na PUC, com várias participações, pessoas que submeteram suas propostas para palestras, sim, workshops. E o que a gente decidiu fazer, tendo em vista que o nosso evento era em maio e a gente estava... A pandemia, ela começou a realmente se tornar séria aqui no Brasil lá para o dia 20 de março, né? Sim. Que foi quando vários estados, inclusive Minas Gerais, começaram a decretar a quarentena e pedir para as pessoas ficarem em casa e tudo. Então, a gente decidiu que a gente iria reformular o evento e estamos fazendo lives mensais, contemplando parte do que seria o evento presencial, porque a gente já tinha mobilizado as pessoas, a gente já tinha mobilizado a comunidade, então a gente decidiu reformular. Na semana passada, dia 4 de julho, a gente fez a nossa primeira live, que foi sobre divulgação científica na podosfera, e foi um debate muito bacana, porque contou com a presença de representantes da academia, representantes dos nossos grandes podcasts de divulgação científica, como o Dragão de Garagem. Então, assim, a gente tem feito... agora a gente vai fazer pelo menos uma live por mês tentando contemplar essa... Não, mas peraí, vamos segurar aí as próximas ações para a gente jogar isso mais um pouquinho lá para frente. Sim, claro. Pode ser. Para não dar spoiler para a galera, né? E Trabuco,
fala pra gente aí, cara, como é que iniciou aí as atividades no Paraná, como é que, de onde veio a inspiração de vocês e como que surgiu esse movimento? Boa. Eu me lembro que em 2017 a gente conversava muito tem um grupo do Telegram, que acho que todos aqui, se não estão lá, provavelmente já passaram por ele, que é o grupo de editores. A gente era muito ativo naquela época, e eu me lembro que em uma conversa até com você, Renan, a gente falava da ausência de eventos que tinha no Brasil de podcasts, né? Tinha as grandes feiras, a Campus mesmo sempre abraçou a causa podcast, só que era um negócio muito focado, e a gente queria disseminar mais a nossa palavra, vamos dizer assim. Sim. E eu lembro que você meteu a cara e falou assim, eu fiz o Pocá, cara, e tá dando certo, tudo. Eu falei, pô, o Renan fez, acho que a gente consegue fazer no Paraná aqui. Se o Espírito Santo dá, né, cara? Por que não dá nos outros estados? Isso. E eu moro no interior do Paraná e longe, cara. Eu moro em Maringá, né? No interior, o maringaense vai ficar bravo comigo, mas convenhamos, né, gente? E aí eu tracei a rota, conversei com pessoas do Paraná, fui trazendo gente e defini que seria Curitiba, seria o melhor local, porque é a capital do estado, mais acesso. E fizemos o primeiro evento em 2017, onde deu um total exato de 4 pessoas contando comigo. E foi maravilhoso. E aí a gente seguiu 2018 falando, cara, vamos fazer, vamos continuar, vou tentar de novo. 2018, assim como a Priscila, conseguimos uma parceria com a PUC do Paraná e conseguimos um grande salão, trouxemos gente de outros estados, começamos uma movimentação com o pessoal de Santa Catarina. Hoje eu falo que o Ouvindo Capivaras é um evento naturalmente do Paraná, mas nós agregamos muitas pessoas de Santa Catarina, tá vindo muito podcast de Santa Catarina participar. Em 2018 a gente teve quase 100 pessoas. 2019 agora a gente teve oficialmente 138, mas durante o evento entrou mais pessoas ali. O evento foi em um hotel, a própria Kel Bonassoli participou conosco em Curitiba. E tivemos alguns podcasts grandes, tava o pessoal, eu e o Vivan Mizanzu, que estava lá, o Cristiano Barba estava lá, foi bem legal. E cada vez mais crescendo, cara, cada vez mais crescendo, mas sempre nessa loucura, né? De como fazer o evento, como fomentar. Mas sem dúvida, eu sempre disse isso, o Pocá é grande inspiração pra gente, né? Olha, um abraço pro Edward. Obrigado. Tava lá com a gente. O Edward está aí junto com a gente. Sim. E você, Paulo, como é que foi aí lá no Assuntar, né? E uma coisa que foi interessante que já chegaram usando uma gíria capixaba, que daqui a pouco eu vou explicar ela, né? Chegaram pocando, né? Chegaram arrebentando aí, já fazendo um barulhão, né? Manda pra gente aí, Paulo, como é que foi essa inspiração e como é que foi esse início de vocês? Legal, vou começar, né, mandando um abraço pro Não estamos te ouvindo, hein? Não estão me ouvindo, não? Não? Eu tô. Agora sim. Tá com delay no vídeo. Começar mandando um abraço aí pro Bruno Balacó, colega aqui do Ceará, que me cumprimentou aí no grupo. Obrigadíssimo. Eu vou começar dizendo que a inspiração foram vocês, né? Assim, o fato da gente ter colegas fazendo em outros estados, mais próximos, mais longe nos ajudam muito, né? Porque a possibilidade da gente enxergar que tem condições de mobilizar muitas pessoas, né? Pessoalmente, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, ver os eventos acontecendo, o nível de organização, a capacidade de congregar, e a gente tem muito essa ânsia de conseguir mostrar que localmente a gente também tem muita gente produzindo coisa interessante, né? Principalmente para mim que estou no Nordeste, que ainda tem uma interferência, uma influência muito forte do que acontece no eixo Rio-São Paulo, a gente tem essa preocupação de dizer, olha, mas também tem uma produção legítima e numa discussão importante sobre identidade, né? De valorização do que a gente realiza aqui e também da possibilidade da gente conseguir conectar esses produtores que às vezes estão fazendo isso de maneira individual ou de maneira isolada, ou em pequenos grupos, e dizer, olha, a gente pode mobilizar, inclusive se ajudar para potencializar o que está acontecendo aqui. Eu tenho, na época que nós fizemos o Assuntar, eu tenho uma agência de comunicação aqui, né, chamada Caramelo, e nós também tínhamos um coworking, que a gente criou o ambiente coworking muito como espaço para conseguir chamar a atenção de comunidades, de eventos, e ser um espaço mesmo de interação. Eu acho que essa porta aberta da agência, esse entendimento também de que a gente pode realizar projetos, né, captar recursos ou captar parceiros, de certa forma acabavam mobilizando muita gente para bater a nossa porta, e muita gente massa,
né? A gente também tem a sorte de localmente o André Jonas, que é membro da diretoria da BPOD, diretor de comunicação, que para a gente foi um grande ganho ter um diretor aqui no Ceará, né, que bateu a nossa porta, que é um grande amigo, colega aqui de mercado de comunicação, e ele disse assim, Paulo, bora fazer, né, tu me ajuda a fazer, inclusive, o André, que é um grande entusiasta, incentivador, inclusive, das pessoas produzirem por aqui, hoje um grande professor, assim, replica muito do processo de formação, e a gente, então, vamos unir essas habilidades, né, ou seja, os canais que o André tem, os canais que a gente, como agência, como coworking, também tinha e também tem, para conseguir trazer alguns parceiros e alguns apoiadores. Eu também tenho o privilégio de estar em sala de aula, ou seja, ser professor universitário, e aí a gente poder aproximar também o ambiente acadêmico, porque há uma grande discussão sobre o ambiente da comunicação, da formação em comunicação, e da gente estar orientando essas pessoas para que estejam fazendo rádio, não só para a experiência tradicional, legítima e importantíssima de rádio, mas também para, né, para ambientes que até então eram tidos como alternativos, como o Trabuco bem disse, ninguém sabe muito bem o que é podcast, mas que hoje não, eles são mercado, né? Assim, eu digo como agência, a quantidade de produtos que a gente hoje consegue comercializar para marcas que querem produzir conteúdo e falar diretamente com seus públicos. Então, tem a lógica da independência, tem a lógica da produção de conteúdo, tem o marketing de conteúdo, tem muita coisa que a gente pensou, vamos colocar tudo isso num caldeirão e fazer uma discussão legal. E nós tivemos algumas marcas que compraram a ideia, a gente fez numa universidade aqui, num auditório super legal, evento gratuito, aberto ao público, com alguns apoios, e a coisa aconteceu muito bem. Assim, a gente foi muito feliz mesmo, Renan, com o Assuntar, mas eu acho que a gente também teve o privilégio de ver outras experiências acontecendo, como a de vocês, beber dessa fonte e conseguir regionalizar isso para que o evento acontecesse da melhor maneira possível. Então foi bem legal. Bacana. E Léo Mogli, do Rio de Janeiro, diz aí pra gente como é que foi essa parada. Cara, eu costumo dizer que no Rio de Janeiro e São Paulo são locais mais difíceis de você organizar eventos, porque são centros culturais e as pessoas sempre têm mais coisas para fazer, assim, tem mais opções. Então, você juntar essa galera é muito difícil. E aqui no Rio, a gente passou por esse problema porque você tem que conciliar a galera que mora na Zona Oeste, a galera que mora na Zona Sul e a galera que mora na Zona Norte. Cada um só vai até determinada parte do Rio de Janeiro. Então, você precisa fazer com que a coisa valha muito a pena para que ele se desloque. E o problema principal não foi organizar o evento, até porque já existia uma série de outros eventos no Rio, no Brasil. Tinha o iPod, o evento Pocar, o do Trabuco lá no Paraná. E assim, todos esses serviram para a gente do Essa Parada como espelhos e como fonte. Então, a gente só teve que fazer o seguinte: o ponto principal é aonde a gente vai fazer. E aí, no ano passado, a gente começou essa batalha de arrumar local, e os locais que a gente já tinha meio que quase como certo, do nada, de repente, sumiram, e a gente teve que correr, basicamente, acho que com 2 meses de antecedência, a gente teve que correr atrás do local, a gente fechou o local, achou tudo direitinho, bonitinho, e aí, em novembro do ano passado, a gente conseguiu fazer o evento regional, que a gente conseguiu, inclusive, um patrocínio do PodCloud. Eu tenho que agradecer muito ao pessoal do PodCloud, eu tenho que agradecer a galera do Podcast com D&D, que também ajudou fazendo parceria com a gente para divulgar, para ajudar. O Pod Caverna também, que fez uma cobertura. E o que eu fico muito feliz é que a gente, um auditório que cabia 100 e poucas pessoas, a gente, com uma semana de antecedência, nós conseguimos ser o primeiro evento regional no Brasil, e na primeira edição já esgotar os ingressos. Tanto é que a gente teve uma porrada de gente que tentou falar assim: olha, eu estou querendo ir, e agora como é que faz? Não consegui fazer, não fiz minha inscrição. Eu falei: cara, faz o seguinte, aparece, porque de repente vai que a pessoa não chega e aí você entra. E com isso a gente conseguiu ter uma rotatividade na casa dos 200, de um público de 200 pessoas em um evento. O que assim, é foda pra caralho pra gente, porque é o primeiro evento, é um evento que a gente criou com a necessidade de juntar os cariocas, porque a maior parte dos cariocas conhece muito podcast de fora do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo,
conheço muita galera de Minas, conheço muita gente de São Paulo, mas a galera do Rio de Janeiro mesmo, para a gente se reunir, trocar uma ideia, só bater papo mesmo, falar sobre podcast, aprender mais, que é uma necessidade que a gente tem também. A gente tinha essa dificuldade, e foi daí que a gente falou, olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer acontecer. E foi que, em novembro do ano passado, a gente conseguiu fazer na Glória, que acho que é o ponto ali entre a Lapa e a Glória, é o meio de caminho para todo carioca de se encontrar, né? Show. E aí a gente conseguiu no Memorial Getúlio Vargas. Inclusive eu gostaria de agradecer a Prefeitura do Rio de Janeiro por ter cedido espaço para a gente poder fazer o primeiro evento carioca de podcast lá. Irado. Bom, eu vou relatar um pedacinho da minha trajetória aqui, não me deixem alongar muito, por favor, mas em 2017, no finalzinho de 2016, na verdade, um ouvinte, né, do Rio de Janeiro, ele comentou comigo, olha, Renan, tem um podcaster que mora aí no Espírito Santo, né, que é o Werther Crowlin, lá do Beco da Bike. Sim. E aí ele falou, pô, você conhece ele? Tipo, aquela história, né? Ah, você sabe o fulano de tal que mora aí? Pois é, meu parceiro. Mas, enfim, eu não conhecia, entrei em contato com ele, começamos a conversar, e no início de maio de 2017, nós fizemos nosso primeiro encontro POCA, né, de produtores podcasters. E o POCA, gente, para quem está ouvindo aqui a live e é de outros estados, POCA ele é uma gíria capixaba, né, que é um verbo, onde pocar significa estourar, arrebentar, né, e uma série de outras aplicações, né, para o capixaba, ele não manda bem numa palestra, ele poca numa palestra, ele não arrebenta a cara, ele poca a cara, né, e aí nós fizemos essa palavra e usar a nossa representatividade aqui, que é podcasters e ouvintes capixabas, né, que é o grupo POCA. Então, nós meio que fundamos ali em maio de 2017, e também, Priscila, foi Priscila que falou? Foram 4 pessoas que se reuniram para falar sobre podcast, e aí, lá naquele encontro, nós pensamos, poxa, e se nós nos reuníssemos no mês que vem para falar sobre podcast? E aí o pessoal gostou da ideia, e aí então nós chamamos os ouvintes, e de 4 pessoas pulou para 12, nós nos reunimos em um bar, e aí pensamos, poxa, e se nós nos reuníssemos novamente na semana que vem, né, no mês que vem, em julho, e a gente chamasse outros podcasters, mas também convidasse outras pessoas que a gente não conhece, né? E aí, em vez de ir para um bar, nós fomos para um shopping aqui da cidade, nos receberam muito bem, e ficaram maravilhados com a iniciativa, e aí de 12 pessoas pulou para 37 pessoas, e foi uma festa, assim, porque ninguém se conhecia e todo mundo era amigo, né? Nem se conhecia e nem sabia da existência um do outro. Nós começamos a divulgar em vários grupos, em vários podcasts, com a seguinte mensagem: se você tem ouvinte capixaba, peça a ele para aparecer em tal lugar, tal dia, tal hora, que a gente vai falar sobre podcast. E deu muito certo, né? De 56 podcasts que a gente contactou para fazer esse chamado, 50 atenderam, né? E foi muito expressivo isso. E de lá para cá, a gente começou a entender que fazia sentido a gente reunir mais. E eu acho que quem está aqui ouvindo, quem está assistindo a gente nessa live, e até os próprios participantes aqui, a gente entende que o podcaster, ele é carente de eventos sociais, né? Que nós possamos nos encontrar. E aí pensamos, poxa, então vamos fazer um evento nacional. E aí criamos o Seminário de Podcasts do Espírito Santo, né, que era para ser só do Espírito Santo, mas a gente pensou, bom, vamos chamar o resto do pessoal do Brasil, né? E aí nós chamamos o pessoal do Chorume, juntamente com o podcast Rede Geek, para trazer um pouco da experiência deles para a gente. E foi sensacional. A Vale do Rio Doce, inclusive eu faço aqui o agradecimento também, a Vale do Rio Doce abriu as portas para a gente, e a gente, nós ocupamos aquele espaço lá, foi fantástico. E de lá para cá,
nós continuamos a nos reunir. Em 2018, nos reunimos com menor frequência. Também aconteceu a segunda edição do evento, onde nós usamos os talentos locais, usamos a academia local, né, as universidades, as escolas, e também, novamente, de graça, nós conseguimos realizar esse seminário dentro de uma sala de cinema, né, com 250 lugares, e foi tão confortável que o pessoal, quando acabou o evento, não queria sair, né, não queria continuar lá e curtindo o local, de tão bacana que foi. E no ano passado, nós tivemos uma consagração, assim, das nossas ações, né, que, para mim, foi um dos pontos altos de que a Podosfera Capixaba teve, que o Sebrae Espírito Santo, ele abraçou a Podosfera Capixaba, e a partir daí nós começamos a ter um local fixo, né, para atuar, né, uma base, né. Então o Sebrae liberou uma sala para a gente se reunir todos os meses, e no final do ano, em outubro, né, o Seminário Capixaba, ele é realizado sempre próximo ao dia do podcast, né, que é dia 21 de outubro. E aí fizemos esse evento, trouxemos gente de novo, de todo o Brasil, foi um sucesso também. O Mogli esteve presente, teve gente do Brasil inteiro não, né, mas de muitos estados, né, a Priscila estava presente também, e eu acho assim que o podcaster, né, não só o podcaster, mas a comunidade de podcasters, eles precisam ter essa representatividade local, né? Uma coisa que o próprio Rodrigo Cornélio, que fazia parte lá da organização do iPod, ele falou uma palavra para mim em 2018, quando ele esteve aqui também, que me marcou muito. Falou: Renan, você é um provocador, né? E eu tinha essa missão mesmo, né, de chamar o pessoal, de falar, de mostrar que dá para fazer, e sem querer, uma pessoa, acho que foi o Mauri que me falou, né, Mauri lá do Rede Geek, que falou assim: Renan, isso que você está fazendo é histórico, cara, né, ninguém fez isso, não tem nenhum registro disso, precisa ser registrado. E aí logo depois eu comecei a publicar as palestras no feed, e as coisas foram acontecendo, né, e hoje a gente tem essa alegria aí de já ser consolidado, né, e participar. E olha, e vejam só vocês, né, toda essa trajetória que nós realizamos desde 2017, isso foi o que me trouxe para a BPod, né, porque algumas pessoas viram isso, né, até mesmo antes de haver a transição ali do Luciano Pires com o Léo Lopes, o próprio Luciano Pires falou assim: Renan, o que você está fazendo aí é bacana, vem cá com a gente, vamos trabalhar junto, e a gente começou a desenvolver algumas coisas, e logo depois... Eu fui que fiz campanha. Você ficou fazendo campanha, Renan, na BPod. Mas, e assim, de lá para cá, foi assim que aconteceu, né, porque a gente precisa disso, né? Quantos aqui tiveram a oportunidade de participar do evento do Spotify no ano passado? E olha o tanto de gente que deu. Só teve produtor, não foi aberto para ouvinte, né? Para quem não produzia. E lotou, deu mais de 400 pessoas. Uhum. Então eu acho e eu percebo que a nossa comunidade, isso que nós estamos vivenciando aqui hoje, essa reunião, ela precisa acontecer localmente, né? Eu escrevi ali no chat, né, da live, né, os estados. Poxa, tem estado ali que eu tenho certeza que ainda não tem um grupo organizado. Então, se juntar 2 ali já é um grupo. Sim. Juntar 3 ali já é um grupo. É assim que começa, né, cara? Você cria centelha. Cara. Então, eu até coloquei como um tópico aqui, né, quais foram os maiores desafios. E aí, de maneira sucinta, eu já vou falar minha parte aqui, e aí eu vou passar de novo para o Trabuco, Paulo Júnior, Priscila e Mogli, né? Vou fazer esse sentido aí, sentido horário aí, né? O maior desafio nosso aqui de fato, levantar e mapear quem são esses produtores, né? Quem são as pessoas que participam das regionalidades, né? Quem é produtor local. E falando de um outro desafio meu aqui, eu gostaria de ouvir vocês, que cada um tem a sua própria realidade. Um desafio maior que eu tive aqui foi para juntar essas pessoas. Assim como o Mogli falou que o povo não gosta de sair, né, não gosta de reunir, aqui no Espírito Santo a gente tem uma ponte de distância, né, entre uma cidade e outra, que é Vila Velha e Vitória, e quem é de Vila Velha não gosta muito de ir para Vitória, e quem é de Vitória não gosta muito de ir para Vila Velha. E ainda assim a gente tem conseguido reunir essa comunidade.
Então, no início, para mim, a maior dificuldade que eu tive, meu maior desafio enquanto organizador de eventos foi, de fato, encontrar esses podcasts. E vocês, quais foram aí as dificuldades iniciais que vocês tiveram? Trabuco. Eu posso dizer que é a mesma, porque por mais que nós todos aqui, de certa forma, pode ser que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente já se cruzou em grupos aí. Mas para quem está de fora do mundo podcast, vamos dizer assim, como produtor, pode até parecer incrível para quem é ouvinte tá vendo isso agora, está assistindo a gente, mas existem várias bolhas de podcasts no mundo, assim, no Brasil, né? No Brasil especificamente. E provavelmente tem um grupo gigante de podcasters que estão discutindo no Telegram, no WhatsApp agora, e falam assim, cara, a gente podia fazer alguma coisa e não tem nem ideia que está acontecendo nesse evento agora. Exato. E foi isso que a gente foi descobrindo ao tempo, assim, sabe? E quando a gente começou com o evento no Paraná, a gente foi descobrindo pessoas e tudo. Cara, a gente fez um evento gigante em Curitiba, um evento de podcast, com 100 pessoas literalmente presenciais, dispostas o tempo inteiro a participar e consumir e fazer acontecer. E 15 dias depois, alguém chega pra gente e fala assim, cara, eu sou de Curitiba, por que você não me chamou? Eu falei, cara, eu não te chamei porque eu não sabia que você era daqui. Verdade. É simples. E se não, com certeza, cara, eu ia te chamar. Eu acho que o maior desafio é literalmente esse. Quando a gente regionaliza um evento, fala assim, esse é o evento do Paraná, que é até uma coisa que a gente sempre falou em tentar, em conversas em particular, né, Renan? Tentar fazer um evento de podcasts, né? E não focar nisso, porque o evento é de podcasts. Tanto a gente fez evento no Paraná, veio a galera do Espírito Santo, o William Vulto estava aqui. Veio o pessoal do Rio Grande do Sul, veio para cá, veio o pessoal de São Paulo, veio para cá. Então, sempre vem gente. O pessoal do Chorume veio para cá também em 2018, igual você disse. E cara, literalmente é mapear mesmo. Porque o resto a gente corre atrás e faz acontecer. O que você disse de evento, só parafrasear, que 2 pessoas são unidas é um evento, quero dar um exemplo bem prático, assim. Eu fui para São Paulo recentemente, há 2 anos atrás, fui visitar uns parentes lá, e falei, conversando com o pessoal, falei assim, cara, eu tô indo para São Paulo. Cara, uma galera de ouvintes falou assim, então, vamos fazer um encontro de podcast aqui. A gente se reuniu, do nada tinha 30 produtores de conteúdo reunidos. Cara, isso é um encontro. Ficou nomeado de Encontrabuco, porque era quando eu estava em São Paulo, uma brincadeira, obviamente. Mas, cara, 30 produtores de conteúdo se reuniram. Foi muito mais do que o primeiro evento que eu fiz em Curitiba. Então, sempre é só fomentar mesmo. É a questão de mapear que é o mais difícil mesmo. Paulo? Estão me ouvindo, Renan? Tá tranquilo? Sim. Beleza? Mas a gente teve, eu não sei se porque talvez a proposta do evento aqui, Renan, responda a uma demanda reprimida, né? Ou seja, a gente já tem uma produção, as pessoas minimamente já se conhecem, nessa linha de que 2 pessoas juntas, de fato, já fazem uma mobilização ou encontro, né? O nosso desafio foi conseguir dar conta de todos esses produtores que nós gostaríamos que estivessem na programação oficial, né? Então, ao ponto da gente pensar numa programação paralela, para ter crossover, de fato, a gente fazer o cruzamento de alguns podcasts e fazer programas especiais dentro da programação. Então, de fato, ainda tem muita gente do lado de fora e muita gente ainda para ser mapeada, né? Principalmente porque a gente tem muito a bandeira o entendimento de que o podcast é extremamente democrático, acessível, né? A gente mesmo fez algumas formações em zonas mais periféricas, fomentando, inclusive, a produção do podcast como ferramenta de mobilização social, né? De construção de identidade, e muita gente acabou chegando até nós exatamente porque entendeu no evento uma possibilidade de fazer conexões que talvez em outros espaços, ou ainda de uma maneira pulverizada, isso não fosse acontecer. Tiveram outras questões? Acredito que sim. Muito a ideia também da gente conseguir, nessa linha da democratização, encher também um auditório, mas não criando talvez uma percepção de que o podcast é uma coisa de nicho, ou seja, que você faz parte de uma tribo e se você não estiver nela, talvez você não a acesse, né? E a gente queria mesmo mobilizar pessoas que talvez tivessem interesse em investir, estudantes que talvez tivessem interesse em entender um pouco melhor como é que se produzia. Então a gente queria também que o ambiente fosse o mais aberto possível, porque a gente também tem a compreensão de que quanto mais gente conhecer, mais a gente vai superar essa ideia de que talvez esse ano seja o ano do podcast, né? Exato, Não, assim, a gente também.
consolidado, ou seja, as pessoas estão produzindo, né? Qualquer pessoa pode produzir, não necessariamente aquelas pessoas que estão lá no Telegram, por exemplo, né? Então, assim, você pode fazer parte, esse movimento é um movimento para além, talvez, dessas fronteiras, ou de quem, porventura, descobriu a pólvora aqui no estado. E aí a gente queria muito que, além disso, ou seja, da gente conseguir dar conta da programação, a gente conseguisse também que o evento fosse o mais aberto possível. E isso, inclusive, foi uma discussão muito forte até quando a gente foi atrás das marcas apoiadoras, né? Por exemplo, as marcas nos perguntavam muito, e para quem vocês estão fazendo esse evento? Né? Que óbvio que é uma discussão importante que os departamentos de marketing vão fazer na hora que vão abrir verba e apoio, né? E aí, como a gente de fato queria um ambiente democrático, a gente disse, não, vamos fazer aberto, vamos fazer dentro de uma universidade, que eu acho que é um ambiente, inclusive, mais propício, né, para experiências talvez plurais, e a gente vai tentar, sim, misturar essas pessoas, ou seja, que tenha mesmo essa pessoa do marketing, que talvez entenda que pode, talvez, conversar com um público específico, validando um podcast, fazendo investimentos, até aquele estudante ou aquela pessoa da periferia que consiga, por exemplo, entender ali como um ambiente de conexão. Então, foram algumas discussões que povoaram aí decisões que a gente tomou para a realização do evento. Vai, Priscila. Quais foram aí os desafios que você teve aí no início lá do iPod? Que vocês tiveram, né? Que era um grupo. Deixa eu só fazer um comentário antes da Priscila. O pessoal tá mandando mensagem aqui no privado falando que eu tô cruzando o braço e tô ficando chateado com os outros. Não, gente, aqui tá muito frio aqui, de verdade. Tá 9 graus aqui, gente. É só por isso que eu tô cruzando o braço. Não é porque eu tô bravo com o que os outros estão falando, não. Fica tranquilo. Na boca, a gente tá no completo oposto, viu, meu amigo? Não, cara, tá frio pra cacete. Não, desculpa aí, pode ir. Bom, vocês falaram todos do mapeamento, com certeza é uma dificuldade nossa também, tanto dos podcasters, que o nosso grupo do Telegram só tem 55 membros e a gente sabe que é mais que isso, como também dos ouvintes, né? A gente não sabe quem são nossos ouvintes e a gente quer que eles também participem do nosso evento. Fora questões relacionadas a onde fazer o evento, que sempre é uma dificuldade para boa parte das pessoas que está começando, e questões financeiras também, né? De como viabilizar o evento do ponto de vista financeiro, que foi uma coisa, assim, que a gente com o iPod deu sorte, porque a gente teve a ideia de fazer o banner, e a Podosfera, que é uma comunidade, assim, fenomenal, que para mim não tem igual, nos abraçou e viabilizou que o nosso evento acontecesse, comprando os espaços nos nossos banners. Eu acho que um grande desafio para o iPod que a gente percebe nessa e nas próximas edições é a inclusão transversal. A gente quer que o nosso evento seja inclusivo, mas a gente quer que o iPod seja inclusivo, não tendo uma mesa com mulheres podcasters falando sobre como é ser mulher podcaster. A gente teve uma mesa dessas, foi uma mesa muito importante que trouxe debates fundamentais para a gente, mas a gente quer podcasters mulheres, a gente quer podcasters negros, a gente quer podcasters LGBTs fazendo parte da programação do evento. E com esse evento presencial que a gente queria fazer em maio, a gente tinha pensado muito nisso, a gente tinha participantes, palestrantes, pessoas que iriam dar workshop, pessoas coloridas de todo tipo, sabe? Então, eu acho que, assim, não só para o iPod, mas a gente precisa de uma podosfera mais diversificada, sabe? Sim. A gente precisa que a podosfera seja mais inclusiva, que essas pessoas se sintam abraçadas pela podosfera, que elas façam parte da podosfera. Então, eu acho que para o iPod, nosso maior desafio agora, a nossa meta, é fazer com que o nosso evento seja mais transversal, seja mais colorido, seja mais inclusivo, mas não com uma outra mesa, mas sim passando por todas as fases do evento. Vai, Mogli. Eu, como carioca, assim, eu faço evento pro after, na verdade. Porque eu acho que o melhor dos eventos, por mais que a gente adquira conhecimento pra caralho, o mais foda é encontrar com as pessoas... Carioca é difícil controlar, né, velho? É você ter esse toque pessoal, é você interagir.
O evento de podcast, que pelo menos o do Rio de Janeiro, a gente faz focado para os podcasters, porém a gente abre para todo mundo, porque não existe podcast se não tiver ouvinte de podcast. Respondendo o que a Domênica tinha perguntado, né, a respeito disso, se era para podcaster ou para ouvinte. Inclusive, a Domênica, que fez o banco recentemente de mulheres podcasters, eu tenho um sonho, mas ainda não tenho como fazer isso, que é montar um grande banco de dados de podcasters cariocas, porque eu sei que eu sei que a gente vai fazer um evento carioca e não vai conseguir chamar todo mundo, informar todo mundo, porque, cara, toda hora surge um podcast diferente. Às vezes, tem o meu vizinho, eu não consigo esbarrar com ele no meu bairro, cara. Imagina na internet com um cara que está do outro lado do Rio de Janeiro. Então, existe muito forte essa possibilidade de as pessoas coexistirem, serem igualmente conhecidas, mas nunca terem ouvido falar uma da outra. Porque é uma coisa muito vasta. E a maior dificuldade do essa parada, para mim, é a gente fazer um evento pós-pandemia. Porque, inclusive, a gente não vai fazer o evento esse ano, porque todos os membros do Essa Parada têm essa questão do calor humano carioca. E um dos motivos da gente ter criado o evento é para conhecer, trocar ideia, trocar um papo, assim, conhecer coisas social novas. Mesmo, né? Fazer o social, exatamente, fazer esse social que um evento virtual fica muito distante. Eu sei que tem muita coisa interessante e tem um outro ponto que com a pandemia, vivemos o momento das lives. Cara, eu vou te falar, eu não vou conseguir, no Rio de Janeiro, fazer um evento e disputar com o Rodriguinho, com qualquer pagodeiro, qualquer pessoa que fizer uma live. Então, é mais fácil quando a gente já estiver mais calmo, pensar num local, mesmo que seja com distanciamento social, alguma coisa mais próxima. Tanto é que a gente não tem muito essa correria de, olha, a gente gravou o evento, a gente disponibiliza ele online, a gente disponibiliza no feed, a gente disponibiliza no feed de todos os integrantes, mas a gente quer que você vá para o evento, participe do evento e aproveite o máximo que você puder, tanto durante quanto depois. Show. Tá, deixa eu voltar aqui à pergunta da Domênica, que eu achei muito relevante e tá gerando bastante discussão ali na live, eu acho ótimo isso, ali nos comentários. O foco deve ser o ouvinte ou o produtor? Renan, desculpa te cortar. Eu só queria ver que o Mauri também deixou uma pergunta. Sim, e ela foi muito rápida aqui. Tá mapeado aqui. E aí nós temos 15 minutos aqui para fechar essa conversa e eu vou trazer o meu ponto de vista do encontro do seminário de podcasts e o encontro POCA, né, que são duas atividades diferentes, e aí eu gostaria de ouvir a Priscila sobre essa pergunta, e aí na resposta do Mauri, eu gostaria de ouvir o Paulo e o Trabuco, e aí depois a gente vê uma outra pergunta você responder. Pode ser, Mauri? Para a gente dar mais agilidade aqui na nossa conversa e todo mundo conseguir falar. Eu sei que cada um aqui vai ter opiniões diferentes e complementares ao que nós vamos falar, mas só para a gente tentar seguir e aproveitar melhor o tempo. O foco do evento deve ser o ouvinte ou o produtor, né? Não vou usar a palavra depende, porque não é o caso, mas aqui no Espírito Santo, o evento, o seminário de podcasts, ele é uma espécie de evento acadêmico para o produtor de podcast, mas que é aberto para o ouvinte, né? Para aquele que quer começar, né? Então vamos colocar, ele não é um evento social, embora o social ele acaba sendo o chamariz ali, né? Todo mundo que é podcaster e vai no evento quer encontrar outros podcasters. Então um dado delicado, né? Se o foco deve ser para o ouvinte ou para o produtor. Depende do objetivo do evento, principalmente, sabe? Sim. Né? Se o evento é para ser social, então eu acho que pode ser para produtores. Só que é inevitável que um produtor, quando vai em um evento, ele não avise, ele fala para todo mundo, né? Então,
dá sim para fazer um evento focado no produtor, mas que também acolha o ouvinte, né? Que seja aquela pessoa que quer lá, quer tocar, quer conversar, né? E isso eu acho muito bacana. Algo que eu senti falta em alguns eventos. E, no caso, os encontros mensais que nós fazemos, agora estão virtuais, né? Por motivos óbvios, ele tem o foco para qualquer público, mas, de novo, as premissas do Encontro Pocá é desenvolvimento, network e compartilhamento de conteúdo. Então, ele é focado também para o produtor e para o ouvinte que quiser passar a ser produtor. Posso beleza? fazer um comentário do Capivaras, como a gente trabalha? Pode. Pode? Rapidinho. Rapidinho. Podcaster, né, galera? Vai lá. Podcast. Ouvindo Capivaras, ele é um evento que ele é feito para podcast. Ele não é para ouvinte, não é para podcasters. Como que a gente trabalha? A gente trabalha em formato de debate. Desde quando a gente começou em 2018 a fazer o evento de forma um pouco maior, que a gente resolveu sair de bar e fazer evento mesmo, a gente separa ali 5 temas, 5 pautas são definidas, e vai lá quem vai mediar a pauta e fala assim, o tema é esse, e roda o microfone. Ah, você não quer falar? Não. Você está no público, você vai participar do evento, automaticamente você virou podcaster. Então, se você for lá como ouvinte, você vai ser podcaster. E a gente faz um debate, se tiver 100 pessoas, as 100 pessoas vão ter a oportunidade de falar. Então, é um pouco diferente também. Acho que o foco é o podcast dele mesmo. É uma vertente também. Vai, Priscila, manda ver. E aí, o foco deve ser o ouvinte ou o produtor? Eu acho que o foco tem que ser no produtor, pelo menos no iPod a gente pensa assim, e a gente foca também nos ouvintes que querem ser produtores. Eu acho que é essa linha, né? Não tem como fugir muito. A gente pensa muito no iPod como um lugar de não necessariamente um lugar físico, mas um lugar onde a pessoa sinta que ela pode aprender a editar, aprender a fazer uma pauta, aprender a pensar alternativas de monetização para o podcast dela. Então, a gente foca no produtor porque a gente acredita que a gente ainda precisa trabalhar na qualificação desse produtor. E a gente tem o pré e o pós o iPod, que são com os ouvintes. A gente faz um esquenta e aí depois a gente também vai para o boteco, troca uma ideia e contempla todo mundo. Bom, já que o Trabuco iniciou a fala ali, eu vou trazer essa pergunta aqui do Mauri, né, considerando a experiência de vocês, né, agindo localmente. Paulo, vou jogar direto no seu colo essa bomba aí, hein? Sentem a necessidade de um evento nacional? O que falta para ter um encontro, um congresso nacional efetivamente organizado pela comunidade? Bom, vou pular aqui. O sentem necessidade de um evento nacional, acho que é um consenso ali nos comentários que sim. Então, na sua opinião, o que falta para a gente ter um encontro, um congresso nacional de fato organizado pela comunidade? Questão complicada, né? Que tu jogou no meu colo aqui mesmo. A gente tem eu digo, na verdade, é o desafio da organização de um evento nacional. Eu digo isso porque, assim, organizar evento, acho que a Priscila pontuou isso muito bem, a dificuldade do local, né? A gente que, por exemplo, trabalha muito com atuação voluntária, né, regionalmente, ou seja, as pessoas são voluntárias para que o evento aconteça. Não penso completamente como vocês pensam, que nós precisamos, podemos fazer, mas eu acho que é mesmo um entendimento de como a gente pode organizar isso, né? Porque organizar evento dá um trabalho danado, né? Um trabalho desgraçado para conseguir viabilizar. Então, como essas comissões vão atuar, né? Quem vai poder administrar isso, até que ponto tem-se uma responsabilidade de quem está sediando o evento, né? Porque pensando como evento nacional, de modo geral, você tem uma entidade nacional, por exemplo, como a ABPOD, ela é cabeça, mas você tem uma comissão local responsável por poder articular localmente junto a financiador, a produtor, a programação para que isso aconteça. Então, eu acho que talvez seja uma reflexão que o Mauri está colocando super importante, da gente conseguir somar as expertises que cada um de nós tem nos seus eventos locais e ver como a gente consegue viabilizar, primeiro, uma comissão para que isso aconteça, né, e depois, claro, os próximos passos com os desafios que um evento naturalmente tem. Não sei se respondi, estou pensando alto aqui junto com vocês, mas Concordo que
que é difícil, né? E essa organização, nós, quando entramos na ABPOD, aí falando como instituição, não tem como não falar, né? Nossa intenção era justamente essa mesmo, regionalizar, criar células locais. Nós falamos isso em algumas atividades, mas isso não foi possível ainda. Por quê? Porque a gente não consegue mapear e encontrar essas pessoas que desejam e querem fazer. Então, a provocação, né, também vem da comunidade, que existe isso, mas também existe da associação para a comunidade, né? Poxa, galera, vamos fazer, né? A própria eleição do ano passado, né, da ABPOD só teve uma chapa. Então é difícil, né? Porque todos têm as suas próprias atribuições, tem essa dificuldade para a gente dedicar muito tempo para outra atividade que não o nosso próprio podcast. Aliás, só teve uma chapa e teve gente que teve a pachorra de criticar ela, né? Oposição não, mas eu só tenho um receio com essa questão de um evento nacional, porque a gente, quando você vai fazer um evento nacional, você vai depender de financiamento, e o meu receio é justamente esse financiamento ficar no eixo sul-sudeste, porque é a região do país em que concentra as empresas de maior volume. E eu acho que, se você vai pensar, pelo menos o que eu, Mogli, tenho como um pensamento formado sobre evento nacional, precisa ser um evento que a cada ano vai ter um estado sede diferente. Ou seja, esse ano é na Bahia, no ano que vem vai ser no Amazonas, depois no Rio Grande do Sul, e você vai mudando, porque de que adianta eu fazer um evento regional que vai ficar circulando entre sul-sudeste, aí vai um pouco para o nordeste, depois para o centro-oeste, mas ele fica na maior parte nessa região. Então você deixa de ter um evento nacional. Você só tem nacional no nome, mas no fundo, ele é segregador. Na prática, né? Exatamente. Na prática, ele é mais segregador do que agregador. Aí tem um desafio, viu, Mauro? Eu sei que o tempo está curto, Renan, mas tem um desafio nessa linha que, além de você fazer com que o evento passeie nacionalmente, né, por isso a preocupação com o local para conseguir receber, é muito que a programação e o investimento para que o público participante seja efetivamente nacional, né, que aí é o desafio do financiamento. Então, é igual o evento dizer que é internacional, porque tem um palestrante internacional, então não faz sentido. Então, se a programação é para contemplar nacionalmente, que a gente vá ter a pluralidade na programação e, de fato, tem uma estrutura para conseguir chamar a atenção de um público para que ele não seja um evento regional com a programação nacional, né? Então, tem alguns desafios aí mesmo. Eu posso ir contra um pouco, fazer um paralelo? Eu acho que a gente não precisa pensar. Eu acho que o financiamento é a última coisa que a gente tem que pensar para fazer o evento. Primeiro a gente tem que pensar em quem vai chegar nesse evento, quem vai participar. Primeiro a gente tem que mapear isso para acontecer. Eu cito o exemplo de que nós fizemos aqui no evento do Paraná, quebrando totalmente a ideia da galera do iPod, que foi o banner. Como a Priscila falou, a podosfera é maravilhosa, a podosfera faz acontecer. Explica o que foi feito, o Trabuco, nesse banner. A própria Priscila falou, eles fizeram, nós copiamos essa ideia, foi feito um banner, ficou atrás do evento, atrás do palco, onde foi disponibilizado o slots ali, esse banner foi dividido em vários quadradinhos, assim, para ficar bem fácil, e cada quadradinho tinha um valor fixo. E foi oferecido inicialmente para os podcasters, não para empresas e para tudo mais. Não, é um evento de podcast, então vamos falar com a nossa mídia. Vamos falar entre nós, assim, sabe? E o evento de podcast, ele não é um evento que a gente faz para lucrar, para ganhar dinheiro, a gente faz realmente para confraternizar. Então, se o evento, a gente precisa de R$1.000 para fazer um evento, eu não preciso juntar 1.500, sabe? Então eu vou atrás, se esse banner deu R$300, eu vou atrás de empresas de podcasts depois. Aí vai atrás do PodCloud, vai atrás do Emerson lá, fugiu o nome do Emerson agora. Do Megafono. A gente vai atrás de empresas de podcasts. Se essas empresas atendem a demanda e chegam, aí a gente vai atrás de iniciativa privada e tudo mais. Então eu acho que dentro da nossa micro bolha, contando que a gente existem várias bolhas de podcast,
a gente consegue fazer um evento nacional com certeza. E aí, cara, a gente juntar podcasts grandes. O próprio Mauri tá aí para juntar, teve no Espírito Santo, e a gente juntar toda essa galera, cara. Eu acho que não tem como a gente não fazer um evento. É só organizar, cara. É só marcar uma data e fazer. Não então eu quero propor aqui a todos vocês aí que estão acompanhando a gente nessa live agora, todos vocês que estão comentando aí, e eu tenho certeza que tem muita gente ali, a própria a Cafeína, né, que é a Adriana Sanches, para quem não sabe, né, tá ali comentando, tecendo excelentes comentários também e perguntas pertinentes. É uma discussão que nós todos precisamos, é uma discussão que todos nós queremos, e é um evento que todos nós queremos. Hoje a gente já não tem mais tempo para conversar sobre isso, sobre debater com isso, mas não como a BPOD, não como instituição. Eu gostaria de propor e convidar vocês novamente para que, de repente, na semana que vem, ou no futuro próximo, muito próximo mesmo, a gente realize uma nova live, uma nova reunião, para conversar com outras pessoas e devagar, né, ou até mesmo objetificar esse evento, para que nós possamos, de fato, ser uma comunidade representativa e representada, principalmente, né? Então, a gente precisa encerrar aqui, faltam 3 minutos e cada um precisa deixar os seus recados finais, e eu queria deixar aqui já o meu convite e o meu incentivo para que você que está aí no seu estado, ainda não tem algum encontro, não tem nada acontecendo aí. Poxa, o pessoal da Bahia está fazendo acontecendo também, era para ter gente deles aqui, não veio, e tenho certeza que eles gostariam, mas acho que não houve o convite. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Então, vamos marcar, e a gente se acha aqui, né? Tem lá o grupo de editores, tem Instagram da BPOD. Vamos arrumar uma forma de, no máximo 15 dias, a gente reencontrar novamente para fazer essa discussão e, de repente, tirar bons frutos dela. Trabuco, faz aí sua despedida, deixa aí seu recado final. Galera, não vou roubar tempo de ninguém, não. Se você não conhece o Ouvindo Capivaras, você é do Paraná ou tem disponibilidade para viajar, acesse nossas redes sociais, acesse nosso site Ouvindo Capivaras. Eu sou do Trabuco Show, do Que Te Meteu podcast, e também sempre gravando de terno no Crasso. Beijo para todos aí que estão nos acompanhando. Vai, Paulo, rapidinho. Gente, só agradecer, prazer enorme estar aqui com vocês, um ganho imenso de conversa, e aí, por favor, sigam aí o Vamos Assuntar, né, para conhecer um pouco mais do trabalho que a gente está realizando aqui no Ceará. Obrigadíssimo. Inclusive, eu quero dizer que o primeiro evento nacional, eu quero que ele seja no Ceará, porque eu quero conhecer o Ceará. Quando tiver a vacina, eu quero conhecer o Ceará. Muito bom. Bom, quem não conhece o iPod, se você é de Minas, o iPod.com.br. A gente vai estar fazendo lives mensais no youtube.com/iPod. A gente vai falar de cultura, nós vamos falar de estatísticas em podcast, nós vamos falar de produção independente. Então, acompanha a gente pelo Instagram, @iPod, e pelo Twitter, y_pod, que a gente está produzindo pra caralho. Nossa. Ó, se você é do Rio de Janeiro ou você quer saber mais sobre o evento do Rio de Janeiro, no Twitter e no Instagram é @essaparada, tudo junto. Se você quiser saber do nosso site, mais coisas, é só entrar em essaparada.com.br ou essaparadar.com.br. E se você quiser mandar um e-mail falando qualquer coisa, querendo saber mais sobre o evento, querendo colaborar com o evento, é rjessaparada@gmail.com. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Valeu, Campus Party. Tem aí aquele saudação, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos falando aí.